estamos nos aproximando da Semana da Virada. Mas não estou aqui para falar da Semana da Virada, e sim da série de mensagens que começamos hoje. Hoje nós vamos começar falando sobre o que vai acontecer aqui na Semana da Virada. Nós vamos falar sobre família, sobre ministério, sobre espiritualidade, sobre finanças. Em 4 domingos nós vamos cobrir os assuntos que nós vamos estar orando durante a Semana da Virada. O nome da série chama-se Preparando a Virada. Preparando a virada na minha família, preparando a virada nas finanças, preparando a virada na minha espiritualidade, preparando a virada no meu ministério, onde eu sirvo a Deus. Quero convocar você para estar conosco nesses próximos 4 domingos, seguindo essa programação. Não perca nenhum desses cultos, porque tenho certeza que em todas essas áreas você vai ser abençoado, assim como tem sido nas séries de mensagens aqui das nossas igrejas. Deus abençoe você e aguardo você cada domingo aqui, participando e preparando-se para a virada na sua vida. Amém. Boa tarde, família Paz. Eu vou fazer deixa eu fazer aqui uma coisa. Quantos de vocês aqui nunca vieram na Semana da Virada? Levanta sua mão. Quem não veio na Semana da Virada? Muito bem. Levanta. Isso. Olha. O resto veio, né? Ok. Gente, a Semana da Virada é a semana dessa igreja. E é uma semana mesmo. É de segunda a sexta. Toda noite. Com louvor, com palavra, com arte, com adoração, oração, intercessão, virada na sua vida. E nós focamos em diferentes áreas, mas nós fizemos uma parceria com as catedrais, as 3 catedrais, João Pessoa, Vitória e aqui, nas 3 catedrais, nós fizemos essa parceria para trazer os convidados que vão estar ministrando para nós. Eles vão estar em todas as nossas 3 catedrais. Então, vai sair de João Pessoa para cá, daqui para Vitória, de Vitória para João Pessoa, de Vitória para cá. Então, durante a semana, nós teremos esses irmãos que estão fazendo uma obra bacana no Brasil, são parceiros nossos. Nós aqui, você sabe que aqui na Paz, a gente não convida celebridade, né? A gente não está nem um pouquinho preocupado com celebridade gospel. Esqueça isso. Aqui você não vai ter, não. Mas nós temos amigos, parceiros, que servem conosco nessa obra, que fazem parte da Rede Espírito, por exemplo, que são os nossos parceiros. Então, todos eles vão estar conosco aqui. O pastor Jétro, ele tem um ministério, gente, que é uma coisa tão diferente, tão abençoada, que eu ainda não fui lá. Já marquei para ir 2 vezes, não fui ainda. Ele tem um retiro que ele faz numa chácara onde só tem bambu. E os cultos são no meio dos bambuzais, para buscar a presença de Deus. É uma coisa assim, muito diferente daqui do Nentar, assim. É um negócio bem bacana. E o pastor Adonias, lá de Campos, no Rio de Janeiro, ou seja, essa turma é a nossa turma. Então você não pode deixar de estar aqui. Não custa nada, não paga nada, não tem ingresso, não tem pulseira, não tem nada, você só chega. Claro que tem a capacidade para caber todo mundo aqui. Então, noite de louvor, vai ter a gente vai intercalar também alguma coisa de louvor, mas não deixe de participar, coloque na sua agenda. De 1 a 5 de dezembro é Semana da Virada, é toda noite. Alguém quer virar na sua vida? Se você fizer uma pergunta, você quer dar uma virada na sua vida em alguma área? Você quer fazer isso? Então, não tem dia para isso não, gente. Não tem dia não, é toda noite mesmo, é uma mega vigília de bênção aqui que vai ter. Alguém teve uma experiência que marcou sua vida na Semana da Virada? Alguém teve aqui? Numa dessas Semanas da Virada? Olha, tá vendo? Você também, pastora, foi? Vem cá, pastora. Dá um microfone à pastora aí. Eu não sabia que eu ia fazer isso, não. Vai. Diz aí. Ô misericórdia, Jesus. A loção. Vou entrevistar ela. Qual foi a experiência que você teve na Semana da Virada? Conta pra gente. Que marcou sua vida? Eu tive várias. Vou selecionar. Porque desde a primeira Semana da Virada. Mas, enfim, uma das principais,
né? Falando agora não só do que eu vi em outras pessoas, mas do que foi para a minha vida. Na semana da virada passada, veio o bispo Rinaldo. E ele liberou uma palavra profética sobre a minha vida. E logo após isso, eu fui diagnosticada, né, com câncer. E dentro da palavra que ele liberou, ele falou que o meu pai não permitiria que um fio da minha cabeça fosse tocado. E durante todo o tratamento de câncer, na verdade, tudo foi embora. Eu fiquei totalmente sem pelo nenhum, mas o meu cabelo ficou e hoje eu estou curada. Então, isso marcou minha vida. Tudo bem, pastor. É isso. A gente, claro, a gente não tem como fazer isso com todo mundo, mas é assim, cada semana a gente vai dar um testemunho aqui para que você seja motivado a estar conosco. Reserve esse tempo. Não deixe de estar conosco aqui. Hoje a gente vai abrir uma nova série, como vocês viram, o bispo diocesano acabou de dizer. Nós vamos abrir uma nova série que chama-se Preparando a Virada. Preparando a Virada. Nós vamos abordar esses temas sobre a Semana da Virada. Não que os pastores que vão vir aqui, eles não recebem nenhuma direção nossa. A gente não diz para ele, olha, o tema é esse, nada, absolutamente. A única coisa, ainda hoje eu conversei com todos 5. Eu disse, não tenho nada para dizer a você, a não ser, busque o Senhor, e o Senhor vai dizer a vocês o que vocês vão trazer para cá. Nesses últimos anos, todos que tem Semana da Virada, é assim que acontece. Eu convido e digo, busque a Deus. Não vou dar nenhum tema para você. E eles buscam o Senhor, e chega aqui e acontecem coisas desse tipo aí que você viu. Na semana passada, a gente encerrou uma série aqui, que a gente falou sobre os mitos que destruindo os mitos que fazem cada um de nós sofrer, que nos fazem sofrer. E falamos sobre alguns mitos. Claro que teríamos, talvez, um ano todo aqui com os mitos que existem. Mas existem outros mitos que a gente não tratou, que eu gostaria de fazer uma menção a um deles, até porque se aplica hoje, que é o mito sobre a família e sobre o casamento. Mitos sobre a família e sobre o casamento, que podem destruir a sua vida, que podem marcar a sua vida se você acreditar neles. Quer ver um deles? Amor é suficiente para manter a família unida. Não, bispo, mas mas é? Será que é? Amor é suficiente? Não, não é. Porque se houver muito amor, mas se não houver compromisso na família, no casamento, esse casamento não vai para frente, essa família não vai para frente. O amor é recheado pelo compromisso, o amor completo, não é aquele amor de tapinha nas costas. O sentimento apenas não basta. Quando o fogo diminui, aí você acha que acabou o amor. Então eu vou acabar o casamento. Aí você não luta pelo casamento. Esse é um mito. Quer ver outro? Meus filhos vão ser felizes se eu der tudo o que eles querem. Aí você sai dando tudo para os filhos. Isso é um mito, você já sabe disso. Isso é um grande mito. Criar filhos sem limites, sem gratidão, sem senso de responsabilidade, é uma falácia. Mito. Quer ver o outro mito? Casamento, segura esse aí. Casamento é 50%. 50% meu, 50% seu. Está certo isso? Não. De onde você tirou os 50%? Aí você faz seus 50% e fica cobrando que o outro faça os outros 50%. Para onde é que vai isso? Para canto nenhum. Casamento é 100% dos dois. Casamento é 100%. Isso é mito, gente. Isso é mito. Quer ver outro mito? O tempo cura tudo. Mentira. Não é só mito, não. É uma mentira isso. Tempo só cura rabo de lagartixa, minha gente. Tempo não cura nada. Tempo faz você esquecer. Mas quando você vai buscar na memória... Olha, e tem uma coisa que alguns casais são especialistas. É que tem uma memória especial. Você vai, quando chega... Mas naquele dia, em 1914... Você falou. Aí pronto, aí ferrou. Você é mito. É mito, isso é mito. O tempo não cura nada. O que a Bíblia diz é confesse as suas culpas uns aos outros. Quer ver um outro mito sobre homens? O homem é duro, o homem não demonstra sentimento. Falácia, mito. Por quê? Porque você vai ser esse homem duro, que não mostra sentimento, vai criar filhos duros, que não mostram sentimentos, e você não desenvolve sentimentos na sua casa. Não se esqueça que você é discípulo de
A Bíblia diz assim, Jesus chorou. Jesus chorou. Como é que história é essa de que o homem não chora, não mostra sentimento? Tem um outro mito que eu vou dizer qual é. Tem um que diz assim, casar é perder a liberdade. Você já disse isso. É possível que você tenha dito. Você foi cumprimentar o seu amigo que casou, aí você diz, acabou a sua liberdade, parabéns. Né? Mentira, mito. E tem gente que acredita e que divulga isso. E divulga tanto que vira uma verdade na sua vida. Como é que pode ser isso? Casar é a melhor coisa do mundo. Casar é trocar a liberdade do eu pela alegria do nós. É que você nunca mais vai estar sozinho, é que você vai estar sempre junto com aquela pessoa que Deus escolheu, que você escolheu, para estar com você para o resto da vida. Qual é a verdade bíblica disso? Já não são dois, mas uma só carne. Mateus 19 vai dizer isso. Tem um outro mito, eu vou dizer um bocado. Tem um outro mito que diz assim, quer ver? Eu me animei agora. Eu fui procurar mito, eu selecionei alguns. Depois que os filhos chegam, o casal não tem mais tempo para si. Ó, quem é casado aqui que ainda não tem filho? Levanta a mão. Oh, casalzinho aqui. Você também, né? É. E tem gente que pensa assim, agora não, vamos curtir a vida. Aí vai curtir o primeiro ano, aí curte o segundo, curte o terceiro, cuidado, não dá tempo. Aí vai, daqui a pouco. Não, eu já nem posso ter filho porque tem risco, é melhor a gente esquecer isso. Tem uma divulgação de uma ideia por aí que se fala na mídia, que se fala as estrelas aí desse mundo pecaminoso que já é maligno ficam dizendo que filho é um problema, que filho é um atraso, que filho emperra a vida. O que é que o Salmo 127 fala? O que é que o Salmo 128 fala? Você crê em quê, afinal de contas? Você crê nesses ditados populares, nessas pessoas que não sabem o que estão dizendo? Ou você crê na palavra de Deus? Filho é bênção. Filho é bênção. Os meus filhos nasceram logo primeiro ano seguida do casamento, eu já tive Gabriel, depois tive Mateus, depois tivemos Lucas, e aí achou pouco, Fafá veio também. E se eu puder, eu quero ter a casa cheia. Por quê? Porque o salmista diz o quê? O abençoado é quem tem a sua aljava cheia deles. E Darlan está colaborando com esse mundo aí. Nessa área aqui na nossa equipe pastoral, se você precisar de algum conselho, procure Darlan, que ele ajuda. Vou dizer outro mito. No casamento, cada um tem a sua religião. Isso não se discute no casamento. Falácia, mito. Julgo desigual é um engano, é um erro. Julgo desigual é quando você busca e vai encontrar uma pessoa para viver o resto da sua vida e você encontra uma pessoa que não crê naquilo que você crê. Por que você faz uma escolha dessa? Fala comigo. Fica com raiva de mim não, viu? Você também que está assistindo aqui. Fica chateado não. Isso não é radicalismo não, isso é verdade. Isso é o conselho bíblico. Sabe o que é o jugo desigual? Sabe o que é isso? É um jugo, aquele negócio que o cavalo tem, o jumento tem, desculpa o jumento, mas que o jumento tem assim na carroça e vai botar dois assim na carroça puxando. Aquele é o jugo. O jugo é aquilo ali. Estar no jugo desigual é você ter um puro sangue aqui e um jumento aqui. Agora é o jumento mesmo. O jumento aqui. Quando você disser, bora carroça, o puro sangue dá uma disparada e o jumento vai se arrastando com ele. Não é verdade? Então, casamento e jugo desigual é assim. Um dispara porque já caminha com o Senhor, já anda com o Senhor, já vive com o Senhor, e o outro vai ficar, para que isso? Para que essa pressa? Para que ir para a igreja hoje? Vamos assistir online. Vamos ficar aqui mesmo, comendo a batatinha frita? Para que ir para a célula? Aí começa assim. Aí vem para a sexualidade, para que isso? Para esse negócio de se guardar, vamos embora, vamos experimentar a vida. E por aí vai. Você começa com jugo desigual. Jugo desigual é o conselho bíblico, não entre nessa. Aí quando você vê, cada um tem sua fé, não dá certo. Creia nisso. O que é a coisa mais importante da sua vida? Jesus é sua? Amém. O resto aqui não é não, só você. Qual é a coisa mais importante da sua vida? Pois bem,
Aí você vai escolher uma pessoa que não crê em Jesus para viver o resto da sua vida na relação mais íntima que um ser humano pode ter. Que a relação mais íntima é um casamento. Aí você escolhe alguém que negócio de igreja, para que esse radicalismo? Tem um livro aí que alguém escreveu que chama-se Diga Sim com Convicção. Lê ele. Se Deus quiser, tem um mito que é assim, ó, se Deus quiser mudar alguém, Deus muda sozinho. Deus vai mudar. Não, Deus não é mágico não, Ele não tem nada na cartola. Ele quer sua ajuda, você precisa fazer alguma coisa. A passividade é a falta de intercessão. Não, eu vou me casar com ele ou com ela, porque lá na frente ele muda, ou ela muda. Ela pode até mudar, mas fácil, ele vai ser difícil, viu? Ele mudar. Pois bem, mitos que destroem uma vida são esses. Mito é esse tipo de coisa. Por isso que hoje a gente vai começar essa série Preparando a Virada, a gente vai logo falar de preparando a virada na minha família. Porque é a coisa mais importante que Deus... Olha para a história da salvação, desde o começo de tudo. Toda vez que Deus interviu na história para fazer alguma coisa, toda vez que Deus interviu para mudar o mundo, para transformar, para abençoar, para corrigir, Deus sempre usou uma família. Deus nunca usou um aventureiro, Deus nunca usou... sempre usou uma família. Desde o começo, lá com Adão e Eva, depois para Abraão, para Noé, para todos. Sempre foi família, até a família sagrada, Jesus, José, Maria, etc. E a Bíblia diz, um lar edificado sobre a rocha permanece firme. Esse é o propósito de Deus. Jesus quer Ele quer ser o centro da sua casa. Não se iluda, não se iluda. Jesus quer ser o centro da sua casa. Ele quer libertar você de certas mentiras culturais que existem hoje. No final, o que todos nós devemos buscar é poder dizer, como disse Josué, que foi lido aqui. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolha hoje a quem vocês vão servir. Se os deuses que os seus antepassados serviram, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Josué não estava apenas fazendo um discurso bonito. Josué não estava jogando uma retórica da boca para fora. Ele estava firmando uma aliança. E presta atenção nessa palavra, aliança. O povo havia visto milagres no deserto, atravessou o Jordão a seco, atravessou o Mar Vermelho, conquistou terra, mas agora eles precisavam decidir. Vamos continuar crendo? Vamos continuar com o Senhor? E Josué diz, vocês escolhem. Porque o povo estava começando a chacoalhar, e Josué diz, vocês que escolhem. Eu não vou obrigar ninguém, como quem diria assim. O caminho de vocês escolhem, mas eu e a minha família, eu e a minha casa, nós vamos continuar servindo ao Senhor. É aqui que Deus começa a mudar a história. Quando uma família se levanta e diz, nós serviremos ao Senhor. O céu se move, gente. Quando uma família se prostra, quando uma família inteira junta, se prostra, busca o Senhor, o céu se move. A gente vive nesses dias aqui, em que muitas famílias estão perdidas por falta de amor. É verdade, mas é por falta muito de direção espiritual. Às vezes tem muito amor romântico, tem muito amor no meio deles, mas falta direção espiritual, falta um direcionamento espiritual. Lares cheios de conforto, é verdade, mas vazios de propósito. Famílias que amam, mas não priorizam Deus. É um romance danado, é um chamego danado. A gente se ama, é um amorzinho para lá. Você conhece o casal ostra? Sabe o que é o casal ostra? O casal ostra é aquele que raramente ele se abre. Ele está o tempo todo fechadinho. Tudo que passa ele filtra, porque a ostra filtra tudo. Ele filtra tudo, mas não se abre para ninguém. Ele vive para si mesmo. Isso é o casal ostra. Não queira ser casal ostra. Você também não queira ser, não. Nem você. Nem você que está namorando, você não pode ser casal ostra de jeito nenhum. Porque esse é o casal fechado. É o casal que não se abre. É muito amorzinho para lá e para cá. Quando fala no telefone, você não escuta uma palavra nítida, assim. E Deus, que idioma é esse? Que danado de idioma é esse que a gente não sabe?
É um chamego, mas não tem direção, não tem propósito, não tem direção espiritual. Não abre a Bíblia, não coloca, não ora, não se prostra. Lares cheios de conforto. Mas não é, o Senhor não está ali naquela casa da maneira que devia estar. E o Senhor está dizendo, eu quero mudar a história da tua casa, mas eu começo onde há posicionamento. Se não houver posicionamento na família, como é que o Senhor vai atuar? Vocês são casados? Vê que casal lindo, vê. Casalzinho aqui servindo ao Senhor. Está servindo, né, o Senhor? Os dois, está servindo. É uma benção. Agora imagina se... Eu vou explorar eles aqui. Eu não me lembro o nome de vocês, não. Diz aí. Bruna e Danilo. Bruna está aqui na mídia, né? Mídia. Tá. O tempo todo aqui. E e Danilo ali. Aí Danilo, imagina que Danilo diz, para que ir para esse negócio de mídia? Para que ir para a igreja, menina? Você é radical, para que isso? Mas eu te amo. Aí fica trocando os beijinhos, aquelas coisas todas, é um amor danado. Mas quando vai servir, diz, não, peraí. Também a gente já trabalha a semana toda, você vai arrumar uma desculpa, você vai fazer alguma coisa, não tem direção espiritual. Se a família não tiver direção espiritual, se os entes da família não tiverem uma direção espiritual, se preocupe com isso. Se não priorizam Deus, se preocupe com isso. Vamos tratar de fazer uma virada na família. Virada. E hoje você que ainda não casou, que está se planejando casar, melhor ainda, que você vai começar já virando tudo, capotando no Senhor. Posicionamento é o primeiro passo. Deus não muda a história da família? Muda. Deus muda a história da família. Sabe quando que Deus muda a história da família? Quando eu estou firmado na aliança, mas não estou na conveniência. Aliança é uma coisa, conveniência é outra. Aliança é propósito. Na perspectiva bíblica, aliança é um compromisso e é um compromisso inabalável. Inabalável. O meu compromisso com o Senhor é inabalável. Diferente de acordos passageiros, baseado em interesse momentâneo, em sentimentos, amor, que é sentimento. Viver sob uma aliança é escolher diariamente a fidelidade, mesmo diante das dificuldades e dos desafios que uma família requer, que é verdade. Né? Família requer desafio. Mas tem uma diferença entre aliança e conveniência. É simples, aliança permanece, conveniência muda. Conveniência é conveniência. Está conveniente, eu faço. Não está, eu não faço. Aliança não, aliança é firme. Chova canivete. É o meu compromisso, é a minha aliança. Você tem aqui uma aliança. Essa aqui é uma aliança de casamento. Que eu tenho e que a minha esposa tem. Isso aqui não tem conveniência. Isso aqui eu disse, eu vou estar com você para o resto da vida. Melhor ou pior sorte. Saúde ou na doença. E aí não fica variando, não. Não, mas hoje está muito rio, eu estou down. Aí não tenho mais aliança com ela. Não, é aqui, ó. Estou nem doido. Me lembrei agora que eu fui fazer um casamento. E sabe por que eu me lembrei disso agora? Foi o primeiro casamento que eu fiz na minha vida de pastor. O pastor não pôde dizer, tu vai fazer um casamento amanhã. Eu não sabia nem fazer direito, fui embora fazer. O primeiro casamento, gente, sinceramente, foi um desafio. Aí eu estou lá fazendo um hotel bonito, gente pra caramba. Aí quando eu digo, você vai repetir comigo aqui, na saúde e na doença, e a moça lá, na saúde, na doença. Aí quando era na riqueza ou na pobreza, ela fez na riqueza, aí engasgou. A pobreza não saía de jeito nenhum. E ela começou a tossir, começou a ficar nervosa. Daqui a pouco ela teve um ataque de riso. Ela teve um ataque. Ela começou a rir, desesperadamente rindo. Eu disse, essa moça precisa de um psicólogo. E aí eu fiquei aqui. Imagina eu, o primeiro casamento que eu fazia, eu olhando, o que é que eu vou fazer? Eu vou rir também, pô. Aí eu comecei a rir também. Daqui a pouco estava todo mundo rindo. E eu disse, eu não sei nem do que a gente está rindo. Aí, para terminar, eu disse, eu não sei porque você está rindo. Mas você tem que ser fiel na finança. Você tem que ser fiel na pobreza também. Repita comigo. Na pobreza. Porque está gravado. A conveniência só dura enquanto for fácil, gente. E foi um bom exemplo, não foi não? A conveniência só dura enquanto é fácil.
Quando começa a coisa a apertar, quando começam os desafios a surgirem, a conveniência desaparece. Se não tiver aliança, cai. É por isso que você vê muitos casais que, às vezes, nem com tanto tempo de casamento, quando vê os primeiros desafios, os primeiros mares e revoltos aí da vida, não tem aliança, só tem conveniência. E aí vai dizer o quê? Não, é melhor a gente acabar com isso. E acaba. Pais que só permanecem, por exemplo, enquanto é confortável. Casamento se mantém enquanto é prazeroso, às vezes. Filhos que obedecem enquanto é conveniente. Mas alianças verdadeiras atravessam tempestades. Olha o Salmo 128, que foi lido aqui, o versículo 1. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. É isso. Como é feliz quem ama o Senhor e que anda nos seus caminhos. Que é feliz quem teme ao Senhor, que tem temor a Deus e anda nos seus caminhos. Porque essa felicidade verdadeira, essa estabilidade familiar, vem do temor ao Senhor, de uma vida guiada pelos princípios do Senhor. Não adianta você querer que o seu casamento, a sua família siga bem, se você não está aplicando os princípios daquilo que você crê que estão na palavra de Deus. O apóstolo Paulo vai destacar lá em Efésios 2, que sem Cristo nós estávamos como? Distantes. Distante de quê? Das promessas. Mas em Cristo fomos reconciliados. Está aí no texto que está na tela. Nós vivíamos longe, mas em Cristo fomos reconciliados. Aí você junta para dentro da família gente que não está reconciliada, gente que não conhece a Cristo, claro que vai ter dificuldade. Mas se você tiver uma família aliançada, um casamento aliançado, porque isso aqui é um anel, é chamado aliança por causa disso, porque firma a sua aliança. Eu tenho o hábito de tocar na minha aliança quando eu estou longe da minha esposa. Eu sempre toco na minha aliança e eu me lembro dela quando eu toco na minha aliança, porque é o meu compromisso que eu fiz com ela. E quando eu coloquei essa aliança, quando ela colocou no meu dedo, pelo menos quando eu coloquei no dela, eu disse, eu fiz promessas, eu fiz votos e procuro cumpri-los como uma aliança e não por conveniência. Porque se for por conveniência, você sabe, não dura. A restauração da família passa por essa reconciliação com Deus. O perigo de uma vida baseada na conveniência é a instabilidade, a superficialidade dos relacionamentos. Você foi alcançado por uma aliança de sangue. O cristianismo não é uma conveniência, não é verdade? A gente já aprendeu isso. Nós já vivemos isso. É fácil transferir. O cristianismo, a fé cristã, não é uma conveniência, é uma aliança. Eu fiz uma aliança com Deus. Eu fiz uma aliança com o Senhor, eu entreguei minha vida a Ele. E eu disse, você quando se confirmou aqui, você lembra que você publicamente disse que ia rejeitar as obras do mal, que ia andar com o Senhor, que estava arrependido dos seus pecados. Você aliançou-se com o Senhor. Você não disse assim, se der eu vou. Não, quem sabe, né? Não teve isso. Não é conveniência. O perigo da conveniência é que ela faz que a gente viva de acordo com o que a gente sente e não de acordo com o que a gente crê. Ponto. Se eu estou mal, ou se eu estou down, aí eu vou andar no shopping, em vez de buscar o Senhor. Em vez de abrir a Bíblia, orar, buscar o Senhor, vir para a igreja, eu vou andar no shopping para ver vitrine e para ficar mais frustrado ainda, porque não tem dinheiro para comprar. O que a Bíblia diz é, seja seu sim, sim, seu não, não. O que passar disso vem do maligno. O que é passar disso? É o talvez. É o talvez, porque o talvez não é aliança. A aliança é sim, é não. Você pode? Não posso. Pronto, então eu parei aqui. Você pode, é isso que você quer? É, sim. Isso é uma aliança. O que é que passa disso? Quem sabe, talvez. Isso provém do maligno. Por quê? Porque é dúvida, porque não é firmeza. Quando a gente age de acordo com a conveniência, a gente perde a confiança, a gente perde a coerência, a gente abre espaço para conflitos dentro da família, o afastamento do ambiente familiar fica difícil. Mas a aliança não, a aliança gera frutos, e frutos duradouros. Aí Josué, repetindo o que ele disse, eu e minha casa seguiremos ao Senhor. Isso é fruto de uma aliança. Essa escolha não é individual, mas é coletiva. Impacta gerações, pode impactar gerações. Tem pessoas aqui na igreja que fizeram aliança com Deus, aliás, todos nós fizemos, mas tem famílias que isso está acontecendo já nas suas gerações.
Eu celebrei um casamento recentemente e onde a gente lembrou disso, estava lá o avô, o bisavô, o avô, o pai, o filho e o neto e o bisneto. Aquela linhagem, como a gente leu aqui, eu vou ver o filho dos meus filhos. Isso é promessa que está sob a aliança. Nós vivemos aliançados. Essa escolha não é individual. O compromisso de servir ao Senhor em família constrói um legado. Eu acho que eu já disse aqui que legado não é o que você deixa para os seus filhos. Legado é diferente. Legado é o que eles recebem e multiplicam, e guardam, e vivem. Isso é legado. Se você for ver por aí pelos estudos, pela sociologia, pelo quem estuda esse ambiente familiar, você vai ver que indica muito forte que o compromisso familiar para o desenvolvimento mesmo de uma família saudável é fundamental. Se você olhar as pesquisas, a gente de vez em quando olha porque a gente quer entender melhor, que crianças que crescem em lares estáveis, onde há valores claros, aliançados, compromisso mútuo, elas aprendem melhor, elas pegam esses indicadores e o bem-estar emocional delas se desenvolve melhor. O desempenho escolar é melhor, a resiliência diante das adversidades é maior. Isso reforça o que o princípio bíblico disse. Olha o que o princípio bíblico diz lá no Salmo 128, na continuidade. No começo, comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Sua mulher será como a videira frutífera na sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Uma linguagem rural de prosperidade. Gente aliançada tem a possibilidade de viver assim. Nós somos um povo aliançado. Você é um povo, uma pessoa aliançada com Deus. A verdadeira transformação começa quando a família escolhe a aliança com Deus acima de qualquer circunstância, confiando na fidelidade do Senhor. Deus muda a história da família também quando o lar, a casa, se torna o primeiro campo missionário. Isso muda totalmente. O lar é o nosso primeiro campo missionário. Não significa que tudo vai acontecer como você quer, como você acha, que vai ser um sonho, uma maravilha. Não, mas é o campo missionário. Quando o missionário sai daqui, por exemplo, transcultural, e vai lá para a Nigéria, o norte da Nigéria, o que é que ele vai encontrar? Perseguição, terrorista, risco de vida. Mas ele tem uma aliança e ele vai para ali. Está tudo dando certo? Não. Às vezes você passa lá anos, às vezes décadas, e consegue ganhar uma pessoa para Jesus. 2 pessoas para Jesus. No meio da selva, no meio dos aborígenes, sei lá eu. Mas ele está cumprindo aquela aliança que ele fez com Deus, o compromisso dele. O lar é assim. Não significa que você vai ver os resultados imediatamente, pode ver ou pode não ver. Nós não temos controle disso. Deus é soberano, mas é o primeiro campo missionário. O que é que significa isso? É que há compromisso. O princípio de que o lar é o primeiro campo missionário encontra respaldo na palavra de Deus. Olha o que diz aqui, Deuteronômio 6, 6 a 7. Está na tela. Essas palavras que hoje te ordeno, presta atenção no te ordeno, estarão no teu coração. Guarda no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos. Inculcarás. Você não vai dizer assim, não. Oh, Jesus é bom, viu? Vai pegar o ouvido dele assim, vai abrir. Jesus é bom. Todo dia. Acorda ele com isso. Todo dia. Estou brincando, viu, gente? Mas se quiser fazer isso também, tudo bem. Inculcarás significa que você vai insistir, você vai ministrar para ele constantemente. Você não vai desistir fácil. Você vai estar junto ali o tempo todo. O texto sugere isso. Tu inculcarás aos teus filhos e delas falarás, assentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. Veja. E ainda tem gente que diz, não, eu não forço a barra. Ninguém está falando de forçar, não. Não se esquive aí, não. Não, eu não forço a barra, porque meu filho vai decidir, quando ele tiver adulto, ele decide. Isso é muito bonito, né? Assim, bem zen mesmo, bem politicamente correto. Meu filho, é bem democrático isso.
Meu filho vai se ferrar, meu filho vai se perder, meu filho vai para o inferno se ele quiser, é um problema dele. Eu acho que você não crê no Deus que eu creio. O Deus que eu creio diz, eu vou ensinar. O meu compromisso é ensinar incansavelmente. O dele é aprender. Se ele não aprender, eu não posso fazer nada, claro. Mas o meu é ensinar. Eu não vou desistir. Eu não vou dizer, eu não vou entrar nessa falácia da sociedade de dizer, deixa que ele decida. Você diz assim, deixa que ele decida se ele quer fumar maconha ou não. Ele vai decidir. É isso que você diz? Deixa que ele decida se ele vai ser um viciado em cocaína. É isso que você diz? Claro que não. Você diz, eu vou ensinar que isso é ruim. Eu vou ensinar que isso não presta. Eu vou ensinar que a droga acaba com a vida da gente. Se você entrar, não sai, etc. Você insiste em ensinar. Quando chega na palavra de Deus, no caminho do Senhor, aí a pessoa se esquiva porque tem que ser politicamente correto. Não entre nessa. Não entre nessa. Ensina o teu filho no caminho que ele andar e quando adulto não se desviará dele. Ao deitar, ao se levantar. Ou seja, o que o texto está dizendo é o tempo todo esteja com seus filhos ensinando. E se eles não aprenderem, não fique deprimido, frustrado, mas você fez a sua parte, você ensinou. O pior é quando você se esquiva e sequer ensina. E sequer cumpre com a sua parte, já adiantando o que ele não vai querer receber. Minha mãe me ensinou muito sobre o Evangelho e ela nunca abriu a Bíblia para mim, necessariamente para forçar nada, mas ela sempre tinha um jeito de chegar desde criança, porque ela tinha uma raiz evangélica, a Assembleia de Deus, lá desde o meu tio-avô, da minha avó, tudo, era tudo gente crente de Assembleia de Deus. Minha mãe se afastou, depois voltou. Mas quando a gente era criança, mesmo ela afastada da igreja, sem viver a igreja, ela estava sempre mostrando as coisas do Evangelho para a gente. Quando eu comecei a me interessar pelo Evangelho, eu comecei a ler a Bíblia dela, escondido. Eu li a Bíblia dela. E no dia que eu me converti, que eu conheci a Cristo, a primeira pessoa que eu saí para comunicar, no outro dia de manhã, que eu acordei, fui na cozinha da minha casa, foi para ela. Por isso que eu digo que eu sou fruto, eu faço uma certa inveja para meus irmãos, que eu digo, eu sou fruto 2 vezes da minha mãe, sou filho 2 vezes, porque eu nasci do joelho dela e do ventre dela. Saí do joelho dela. Veja como Deus instrui que os ensinamentos são transmitidos. A família é chamada para ser um ambiente onde os valores da fé, o compromisso com Deus são cultivados. Nós estamos fazendo um esforço grande para ajudar a família da paz, a família anglicana, a caminhar com o Senhor diariamente. Esse mover que a gente está vendo de devocionais, por exemplo, há muito tempo atrás não era assim, mas hoje a igreja está buscando, querendo um devocional, querendo começar o dia com o Senhor. Esse ano que vem nós produzimos o nosso devocional, que está chegando aí esse mês. Mas a gente fez o devocional juniores e fez, é cada manhã que chama, cada manhã é o de adultos, de jovens adultos, depois vem o a cada manhã juniores e vem o a cada manhãzinha, coisa mais linda do mundo, para pintar, para fazer tudo, as criancinhas vão estar ali, por quê? Porque a gente quer ensinar. É você dizer, não, mas são 3, vai ficar caro, a gente vai fazer pacote, mas invista, 3 idas no lanchonete, você já pagou os 3 devocionais. Não se esquive, ensine, instrua, fique com seu filho, faça um culto doméstico, faça um devocional com eles. A família é chamada para criar esse ambiente. Ao contrário do que Paulo diz, para não fazer, diz, pais, não irrite seus filhos, crie segundo a instrução, o conselho do Senhor. Crie segundo o conselho do Senhor. Tem um perigo na ausência do compromisso. O lar como primeiro altar. Muitos querem ganhar o mundo, perdem o coração dos filhos. Quer servir na igreja, negligencia o discipulado dos filhos. Essa obra é integral, é completa. Tem que ser tudo junto. Porque senão a geração passa. E eu estou muito feliz, porque alguns anos atrás, nas minhas idas e vindas lá nos Estados Unidos, eu escutei de vários pastores dizer, alguns anos atrás, dizer, essa é a última geração de adolescentes crentes nos Estados Unidos. Há cerca de 20 anos atrás, 15 anos, eu escutava isso. Mas sabe o que está acontecendo agora? A geração Z está voltando para o Senhor. E numa velocidade absurda. Hoje, pela última pesquisa que o Instituto Barnes fez, 25% da faixa etária da geração Z já está envolvida na Igreja de Jesus. Isso é uma bênção. Isso é uma maravilha. Nós somos colaboradores disso. Nós temos que fazer isso.
É família. Esse é o retrato que a gente quer ver, não o colapso espiritual que a gente vê de vez em quando. Então, o lar é a minha escola da fé, o lar é o meu primeiro campo missionário. A ausência de compromisso espiritual com o lar pode gerar, sim, prejuízos. Família sem valores claros, gente, tende a gerar filhos vulneráveis, influências negativas, índice de problema emocional nem se fala. Qual é o fruto desse compromisso? Está aí. Salmo 128, a gente acabou de ler. Comerá o fruto do seu trabalho. Feliz e próspero. Sua esposa será como a videira. Sua casa será frutífera. Seus filhos serão brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Esse é o retrato de uma família que busca o Senhor. Mas eu tenho ainda uma observação. Que eu acredito que Deus muda a história da família quando a gente promove perdão e reconciliação. Aí alguém pode dizer assim, mas precisava falar sobre isso? Precisava. Que é um dos grandes desafios na família é o perdão e a reconciliação. Antes de tudo, é importante entender que quem obedece colhe frutos. Quem obedece colhe frutos. Observe na vida se não é assim. Observe na Bíblia se não é assim. O fruto da obediência está lá no mesmo Salmo 128. Mas veja, exemplos aqui. Abraão. Abraão obedeceu. Gente, Abraão não precisava ter obedecido. Abraão tinha tudo. Abraão era abastado, era rico, tinha ascendência, ele vivia num lugar bom. Mas a obediência de Abraão gerou a promessa. E nós somos os filhos da promessa que Deus fez a Abraão. Porque ele obedeceu. Pedro, a obediência de Pedro gerou abundância. Jesus disse, joga a rede aí. O que foi que ele disse? Senhor, eu passei a noite toda, não pesquei nada. Aí não tem peixe. Mas, sob a tua palavra, lançarei minha rede. O que é isso? Obediência. Eu não vou lançar porque eu estou vendo os peixes, eu não vou lançar porque eu acho interessante, eu vou lançar apenas porque o Senhor disse. Porque no fundo ele está dizendo, eu não estou vendo peixe nenhum. Passei a noite toda, estou morto de cansado aqui. Mas o Senhor está dizendo, eu vou lançar. A nossa vida precisa ser assim. Eu não estou vendo futuro nisso, mas o Senhor está dizendo, eu vou fazer. O Senhor está mandando, vou fazer. A Bíblia diz, eu vou fazer. Não faz sentido para essa sociedade. Mas a palavra de Deus diz, é o que eu quero. Isso é obediência. O exemplo de obediência de Maria, por exemplo. Aquela menina de cerca de 15, 16 anos de idade. Pela obediência dela, que ficou ali assustada, mas na hora ela disse, eis aqui a tua serva. Faz segundo a tua vontade. Foi que deu Jesus, Salvador do mundo. Vamos celebrar daqui a pouco o seu nascimento. Toda obediência genuína gera fruto, porque Deus honra quem ouve e pratica a sua vontade. Você tem que ter isso na sua mente. Tenha isso na sua mente. Você tem que ter isso na sua mente. Deus honra quem ouve e obedece e faz a sua vontade. Deus não é homem para mentir, segundo a palavra de Deus diz. Ele não vai fraquejar com você. Se você honrar e obedecer, o fruto vai chegar. Olha, não tem fé verdadeira sem obediência. Não existe. Obediência é a base da fé. Fé é a base da obediência. Não tem obediência sem recompensa também. Porque quem obedece tem recompensa. O profeta Isaías tem um texto que ele diz assim, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se você quiser e me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. O que é isso? É uma promessa que está buscando uma obediência. Se você quiser, se você me ouvir, vai comer o melhor da terra. Agora obedeça. Siga o que o Senhor está dizendo. Seja firme, não por conveniência, mas pela aliança, porque você faz parte do povo aliançado. Perdão, agora entrando, é um dos pilares fundamentais, não é verdade? Do fortalecimento desses vínculos familiares. Gente, isso é espiritual.
Eu quero ministrar o seu coração. Isso é espiritual. Nós estamos aqui. Tem famílias aqui, tem pais e filhos, tem mães aqui que têm filhos, tem pais que têm filhos que não estão aqui, tem filhos que têm pai que não estão aqui, tem famílias, às vezes, funcionais, tem famílias que não são tão funcionais, mas que está aqui, alguém está aqui dessa família, já é uma semente que está sendo plantada. O que eu quero dizer é, isso é espiritual, isso é algo que precisa ser pensado assim, não é uma religião, não é simplesmente cumprir uma liturgia, não é simplesmente fazer parte da igreja. É se você tem uma família que você quer investir nela, o perdão precisa estar dentro dela. O perdão não significa uma dose de amnésia. Você não perdoa e você diz, não, agora você tem que esquecer. Não, não tenho amnésia. Eu tenho uma cicatriz aqui na minha canela, que foi de um jogo de futebol que eu estava, que eu não sei, no colégio. Eu era goleiro, não sabia jogar, eu estava sempre pro gol, vai pro gol, vai pro gol. Eu estava no gol, chovendo, me lembro como se fosse hoje, chovendo, aquele poço de lama no lugar do goleiro, assim, e eu fui pegar a bola, meti a canela na trave, a trave era de quina, aí fez um corte lá, e eu ainda com muita sabedoria, ainda peguei a água da poça e botei em cima, assim, para limpar. Eu me lembro minha mãe cuidando, foram semanas e semanas ela cuidando daquilo ali, demorou que só ficou, doía muito. Hoje, não dói nada, aqui. Não dói de jeito nenhum. Mas se eu levantar a perna, que eu não vou fazer agora, tem uma cicatriz aqui. Eu vejo a cicatriz, eu me lembro da hora, eu me lembro de como foi tudo, mas não dói mais. Porque está curada. Essa ferida está curada. Você não precisa esquecer de alguma mágoa, mas você não pode lembrar com ressentimento. É isso que Jesus chama de perdão. Perdão é lembrar sem ressentimento. Porque da forma que que Jesus lhe perdoou, você vai perdoar. Perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Esse é o princípio bíblico. O perdão é vital. A ausência de perdão impacta profundamente. Vou dar aqui algumas consequências. Bloqueia a oração. Falta de perdão bloqueia a oração. Mas como assim, pastor? Quando estiverem orando, se tiverem algo contra alguém, perdoe. Está lá em Marcos 11. Foi Jesus que disse. Enfraquece a comunhão com Deus. Quem não ama o irmão, a quem vê, não pode amar a Deus. A quem não vê. 1 João 4,20. Está lá também, na palavra. Abre espaço para o inimigo. Como abre? Como abre? Não dê lugar ao diabo. Efésios 4, 26 e 27. E por último, gera esterilidade espiritual e emocional. A pessoa vive com o coração travado. O perdão faz mais mal a você do que aquele que você deveria ter perdoado. Às vezes você está com tanto rancor, com tanta mágoa, que você não libera esse perdão, que a pessoa que você deveria perdoar não está nem aí. Está no melô lá, estou nem aí. E você sofrendo com aquele problema. Se você perdoa e libera e diz, vai em paz, Deus te abençoe, Senhor, me livre disso, não quero mais nem saber disso, não quero conversar sobre isso, não quero alimentar essa conversa, não quero dar vez a isso, você começa a ser curado. Obediência a esse princípio do perdão vai resultar em bênçãos duradouras, coisa fixa, coisa permanente. Tem fruto na obediência. É quando o Salmo 128, a leitura de hoje diz. Então, família que cultiva perdão, constrói relacionamento sólido, resiliente. Diante de adversidade, a resiliência está ali. É capaz de transmitir valor às próximas gerações. É exemplo. Uma família que o perdão está presente. E não se iluda. O seu pastor aqui não vai lhe iludir. Enquanto nós não perdoarmos, estamos travando a nossa vida. Estamos travando a nossa caminhada com o Senhor. Por quê, pastor bispo? Por quê? Porque o Senhor disse, perdoe uns aos outros. Pronto, porque Ele disse. Ele não disse, aceite para ser salvo, creia em Deus, será salvo tu e tua casa. Pois bem, Ele disse também, perdoe uns aos outros. Promova a reconciliação. Isso vai libertar, é libertação. É muito mais do que outra libertação qualquer. Então não permita que a falta de perdão impeça sua família de experimentar aquilo que Deus tem para você. Ah, mas fulano, cicrano me fez muito mal.
Eu sei disso, eu sei o que é isso. Claro, existe casos disso. Jesus não está falando de quem pisou na sua unha, não. Jesus está falando de gente que ele magoou mesmo. Mas lembre-se, você deve ter magoado alguém também. E você também pode ser alvo do perdão de alguém. Então, perdão é libertador, é tirar um peso das suas costas. Espiritualmente falando, quando você trabalha num nível de perdão mais profundo, você está tirando o peso das suas costas. Vai andar leve, você vai andar diferente. Mas você tem que crer nisso. Não adianta somente a gente falar. Então, hoje, o meu chamado a você, para preparar a virada na sua família. Dê uma virada na sua família. Escolha esse final de ano para você dar uma virada na sua família. Como você vai dar? Firmado na aliança, não na conveniência. Tendo a sua casa, o seu lar, como seu primeiro campo missionário. Promovendo o perdão e a reconciliação. E por aí vai. Você com todos esses caminhos, essas pistas, são pistas. Mas a palavra de Deus está repleta delas para a sua vida. Agora, se a gente entender isso apenas como uma religiosidade, não, isso não vai funcionar. De jeito nenhum. Por que às vezes é tão difícil na família você desenvolver tudo isso? Eu vou dizer por quê. Porque o maior alvo do inimigo das nossas vidas é a família. É o maior alvo. Porque quando ele mexe na família, ele mexeu na base, ele mexeu na raiz. Quando ele tem sucesso na família, ele tem sucesso, é a raiz que cai, é o alicerce que rui. Então, edificar uma família no caminho do Senhor, poder dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu vou lutar por isso, eu vou viver por isso, eu vou seguir, eu quero dar uma virada na minha vida com a minha família. Amém, glória a Deus. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé, vamos orar. Talvez você nunca tenha pensado sobre isso, mas tem algo que é muito importante, é você entender isso. Tudo isso é possível na sua vida, mas o primeiro passo ainda não é esse. O primeiro passo é quando você entrega a sua vida a Jesus. É o primeiro passo. Você quer a sua família abençoada? Você quer um compromisso com Deus, com a sua família, com compromisso? Você quer uma família funcional? Você quer uma família estruturada? Amém. Todos nós queremos e vamos buscar isso em nome de Jesus. No entanto, o começo de tudo é o primeiro passo. É dizer, eu quero primeiro Jesus na minha vida, para que eu possa abençoar a minha família. Começa por você. Talvez você tenha vindo aqui hoje e nunca tenha pensado sobre isso. Talvez você nunca tenha refletido sobre isso. Talvez seja a hora de você dizer, eu vou ser a semente. A primeira semente na minha família vai ser eu. Vou ser eu. Eu vou pisar, eu vou plantar essa semente no meu coração. E vou abençoar minha família dessa forma. Esse é o primeiro passo que você pode e deve dar hoje. É aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador.